E aí, gente boa, tudo bem? Então tá, apareceu uma dúvida aí na aula de filosofia, né? E essas discussões são importantes. Vocês estão numa faixa etária, a maioria, onde se procura a tal da verdade. Bom, a gente não vai achar a tal da verdade, mas a gente sempre tem um prisma, tem um viés para tentar entender uma área e uma discussão que só a humanidade tem, né? Só a gente que pensa, bicho não se preocupa com isso. E para chamar de filosofia tem que afastar o mito, e para chamar de ciência tem que usar o método, né? Então isso aí cai em Enem, pode cair até em prova de humanas, né? E vou dar uma força para vocês para começar a falar de atomística. Eu não costumo ir tão atrás quando falo de atomística, mas vamos ter que ir. Olha só, é o seguinte, tá? Lá na antiguidade, e a gente pega aí século V, né, antes de Cristo, nós temos vários pensadores, óbvio. Esses pensadores estavam discutindo várias coisas. Uma parte dessa discussão é qual é a constituição da matéria, do que as coisas são feitas intimamente, tá? E aparecem alguns nomes que vocês discutem na área de filosofia. Um deles é do Empédocles, tá? E esse cara é muito importante. E sempre a gente se preocupa com os 4 elementos, né, quando a gente fala de Empédocles: água, terra, fogo, ar, e nas conversões também, né, as combinações entre um e outro, né, então se fala da umidade, se fala da secura, tem os intercambiáveis, assim como na geografia você tem pontos cardeais e cardinais, também nessa parte aqui dos 4 elementos vocês vão ter intermédios e conversões. A gente não vai entrar nessa discussão, seria muito longa, a gente precisaria de uma batatinha frita do Guaraná para ficar batendo papo sobre ela. Mas o interessante do Empédocles, para nós, já que a gente quer falar de átomo na ciência, é a continuidade da matéria, tá? O que quer dizer isso? Que se vocês pegarem essa tampinha de caneta, visão, eu não estou dizendo que isso é fato, eu estou dizendo que isso é visão de Empédocles, tá? Se vocês pegarem essa tampinha de caneta e dividirem, tiverem uma faca mágica guinso que existe só em algum lugar de Senhor dos Anéis e conseguirem dividir essa coisa infinitamente, ela continua sendo o mesmo plástico, tá? Isso é continuidade. É continuidade. A coisa, a matéria, é ela mesma eternamente, independentemente do quanto vocês venham a dividir essa matéria, tá? É claro que isso levanta um monte de questionamento prático, um monte de questionamento empírico. E as explicações baseadas na lógica do Empédocles são longas. A gente vai precisar das batatinhas do Guaraná que eu falei para vocês, tá? O Empédocles é mais antigo que o Demócrito, que também é falado, tá? E aparece o Leucipo. O Leucipo é aquele mestre misterioso do pensamento. Se tem pouca informação sobre a existência do Leucipo, o que eu achei sobre ele é que ele veio no século V a.C. Dá uns 100 aninhos de erro aí pra gente, né, fazer uma média. Tá, mas o que interessa do Leucipo? O Leucipo vai influenciar o Demócrito. O Demócrito sofre influência dos dois, certo? E quem toma a decisão que vai acabar lá na ciência é o Demócrito. Mas o primeiro cara a lançar a ideia é o Leucipo. Qual ideia? Que se eu pegar alguma coisa e dividindo, essa coisa um dia não tem mais como ser dividida. E ele chama esse momento de átomo, tá? Então aquela partícula mínima, que tu não vai conseguir dividir mais, é o átomo. O Leucipo deixa essa ideia aí no mundo e o Demócrito agarra, tá? Vamos tentar entender um pouco mais sobre a diferença. Nós temos, é um negócio antes de falar de átomo, entendeu? Antes de falar em átomo. Uma visão não prevê a existência dessas coisinhas, a outra prevê. Uma diz que a matéria, por mais que seja dividida, é sempre a mesma coisa. Se eu pegar um pedaço de cobre cortando, é cobre para sempre. Outra diz que, olha, vai chegar num ponto que tu não divide mais esse troço. E se tu dividir, não é mais cobre, é outra porquê. Tá? Então, são antagônicas. Elas ou pelo menos tem um afastamento, né? É antagônico, uma nega a outra. Bom, então olha só. Não sei se me expressei bem filosoficamente a história do antagônico, então vocês me corrijam, que é verdade de filosofia. O que interessa é o seguinte: estamos vivendo na antiguidade grega e o ser humano tem essas duas ideias. Havia um argumento muito forte a favor de Empédocles na época, que era o seguinte: se tu contrariasse um cara que fosse muito importante, né, te fazer um tomar cicuta, que é um veneno. O Demócrito foi um que teve que tomar veneno por contrariar as ideias do Empédocles.
Tendo em vista que as pessoas tinham que tomar veneno quando contrariassem algumas pessoas mais importantes, o pessoal deixou o atomismo meio de lado. Aí eu criei uma linha do tempo aqui para vocês. Olha só. A gente tem aqui essa turma dos gregos, uma defendendo continuidade da matéria, os 4 elementos do Empédocles, que foi aqui, foi à frente, né? E a descontinuidade da matéria, né? A questão dos átomos defendida lá por Leucipo e por Demócrito. Nós temos aí uns 15 séculos de alquimia. E aí a parte empírica, a parte prática, a parte de aplicação, a parte de fenômenos físicos normais, começa a pesar. Vai ser um grande acúmulo de laboratório aqui, feito por uns caras chamados alquimistas. E olha que maluco isso. Os alquimistas são os caras que não afastaram o mito do pensamento. O alquimista é o cara que faz beberagem, extrai coisinha de planta, faz benzedura. É um picareta, né? Mas esses picaretas têm uma baita importância para a ciência. Porque esses picaretas morreram, se envenenaram, se intoxicaram, inventaram mentiras. As mentiras foram desmentidas. Nós tivemos séculos e séculos de testes práticos sem ordem, sem uma guia, tá? Sem uma orientação mais séria. Mas o legal é que só acumulou dados. Tinha um cara chamado Berzelius, Johannes, né? Berzelius, foi um sueco que descobriu um monte de elementos. A tabela periódica hoje foi mais recheada por ele do que pelos outros. Tá? E aí chegou um ponto que não tinha como dizer assim, são 4 elementos. Não dava mais. Né? Os caras já tinham lá uns 45, 50 elementos ou mais e suspeitavam que alguns, lá no tempo do Dalton ainda, que vocês estudam, você achava que a água era HO. Né? Tinha hidrogênio e tinha oxigênio. Mas vocês vejam que essas coisas que são simples hoje, não se tinha informação, não se tinha o dado, não se tinha medida. Então, há uma briga, essa briga foi vencida pelo pessoal do Empédocles, pela continuidade da matéria, até 1500 e alguma coisa. Aí descobriram no Brasil, que não importou nada para isso, tá? Mas em 1561 nasce um cara muito importante que é Bacon. Por favor, não vou confundir com aquele negócio que a gente bate em hambúrguer, né? Então, Francis Bacon, para nós cientistas, o Chico Toicinho, né? René Descartes e Pascal. Esses 3 caras fazem parte de uma zona de pensamento, de um movimento, não sei se é um movimento isso, depois o pessoal da filosofia que se rala explicando isso que eu falei, tá? Mas esses 3 caras são importantíssimos. Eu dizia um muro, uma parede. O pensamento desses 3 caras valoriza horrores a parte real, a parte numérica e a parte real. E cria uma guia importantíssima, tá? Então, quando a gente fala de método cartesiano, é do René Descartes, francês, não se pronuncia assim, creio que é, tá? Também conhecido como Renato Cartesius, né? Por isso cartesiano. Lá no latim fica Cartesius. E daqui nasce o tal do método científico. E quando a gente coloca os experimentos de laboratório, esses dados de uns 15 ou mais séculos de acúmulo humano, tá? O pensamento do Empédocles não sobrevive mais. Ele não aguenta a brincadeira. Ele não consegue responder ao método. Ele cai como hipótese. Tá? Aquilo que era aceito como fato, como verdade, cai como hipótese. Então aqui começa a derrubar esse pensamento e ele acaba ficando na mão de tarólogos, picaretas e outros assim, com a parte que não serve. Né? Porque toda a parte legal do Empédocles acabou virando biblioteca de filósofo. Não é isso? Né? O pessoal da filosofia pode confirmar isso. E aí o que o povo, o que a grande massa humana agarrou? A parte do mito que não interessa. A parte de horóscopo, a parte de tarô. O teu elemento é o fogo, seja uma vadia. Não me rasga, né? É um troço horroroso, ou coisa do gênero. Eu que sou sagitariano, então, né, tá louco. Eu queria ter a vida de um sagitariano. Eu não tenho, sou um sujeito comum. Né? Então ficou só isso aí. Né? Até a própria astrologia foi estragada, porque a astrologia era estudo de símbolos, de representações iconográficas, de ideias. É um negócio muito interessante, né, para o pessoal que trabalha com linguagem, coisa assim. Estragaram, virou uma picaretagem, virou uma bobagem o negócio, tá? Mas, então é isso, o povo, como sempre, sobrou só o suquinho que não servia. A parte boa do Empédocles virou acadêmica, né? Ficou lá para o pessoal mais acadêmico. Bom, esses caras aqui, né, parem o método e a ideia do átomo é levantada de novo. E aí vai aparecer uma dupla de franceses aqui, ó, né? E aqui, essa barreira também é onde a ciência química vai nascer, tá certo? Aqui já nos idos do 1700, né, 1700 e pedrada da Revolução Francesa, vocês vão ter o Lavoisier. A história na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não é dele, a frase não é dele. Aliás,
O que eu aprendi com a vida é que essas frases que dizem que são de alguém, em geral não são do alguém. É outra pessoa que entendeu o que o alguém queria dizer, que fez a frase para criar um aforisma, né? Ou coisa do gênero. Bom, então olha só. O trabalho do Lavoisier na verdade, tem assim, uma multiplicidade de importâncias. Primeiro, ele foi o cara que realmente se deu conta, pegando o trabalho de Joseph Priestley e outros, que o ar é coisa, que o ar é realmente matéria. Até então as pessoas tinham uma noção de éter, que o ar era nada, digamos assim, ou não era influente. Ele foi o primeiro cara a se dar conta que a gente respira oxigênio. É um monstro, é um monstro. Lavoisier é um monstro, tá? E era um monstro também como ser humano. Ele era interesseiro, trabalhava como cobrador de impostos, ele vendia pólvora para a Revolução e vendia pólvora para o Império. Ele era medonho. Tanto que acabou na guilhotina. Ele comprou título de nobreza porque casou com uma mulher de família nobre, né? Porque ele tinha grana e a família não tinha, ele era medonho, ele era ligeiro. E foi para a guilhotina. Um grande matemático disse, quando decapitaram Lavoisier, que a natureza leva 1000 anos para fazer uma cabeça daquelas e o imbecil com uma guilhotina corta em 1 segundo. Né? Dizem que o homem era tão sem vergonha que havia moças bonitas na primeira fila e ele piscou para uma quando a cabecinha caiu cortada no cesto. Lavoisier era genial. Ele começa a aplicar o método, né? Aqueles experimentos, aquela parte prática dos alquimistas, e ele derruba a teoria do flogístico. Tá? O que era a teoria do flogístico que era baseada lá no Empédocles? Assim, ó, exemplo. Eu estou queimando madeira, certo? Se vocês botarem a madeira numa balança, queimarem a madeira e depois botarem as cinzas numa balança, vocês vão perceber que as cinzas são mais leves do que a madeira. Então, o George Stahl, que era um outro pensador, defendendo a visão de Empédocles, dizia o seguinte: quando tu queima, sai o flogístico. Aquele foguinho, fumaça, se chama de flogístico. Sai o flogístico, então fica mais leve. Só que ele tomava uma rasteira, o tal do Stahl. Quando vocês queimam metal, não sei se vocês sabem, o metal fica mais pesado. E aí o Stahl explicava assim, é que o flogístico, né, que sai daquele material tem massa negativa. Olha só, massa negativa. Né? Então eles admitiam isso aí. Então ele fica mais pesado. Se perdeu massa negativa, fica mais pesado. Matematicamente isso é aceitável. Tá? Mas o flogístico era uma coisa meio mística. E aí o Lavoisier fez um negócio muito bacana. Ele pegou um pouco de mercúrio, botou dentro de um tubo de vidro. Ah, esqueci de falar. A esposa dele, a Marie, era um gênio da engenharia. Ela foi formada com os vidreiros de Murano. Ela sabia, os laboratórios fantásticos que permitiram o Lavoisier criar as leis dele foram feitos pela esposa. Né? O casamento deles foi arranjado, mas no fundo eles se amavam mesmo e essa coisa de intelecto uniu eles mais ainda. Sempre que você achar a imagem do Lavoisier, ele com a patroa junto, né, nas costas dele, apoiando ele ali, e se acharem a foto dele, só o rosto dele é que recortaram anterior, tá? E eles fazem uns tubos, né, com mercúrio e com ar, e ele consegue oxidar o mercúrio e depois decompor o óxido de mercúrio em mercúrio livre de novo, e a massa do tubo ao todo fica constante. Fantástico. Aí ele diz, não, peraí, eu não estou vendo, mas tem alguma coisa aí dentro que tem massa. E é positivo, porque está na balança, ficou constante. E daí ele começa a fazer os trabalhos, né, para estudar o ar, entubava pessoas para medir o ar que entrava, o ar que saía. O cara era um cavalo, né? 1700 e pouco, meus queridos. Todo mundo morrendo de qualquer pereba e o sujeito descobrindo que a gente respira oxigênio. É um cavalo. É um químico, é fogo, né? Enquanto isso, eu nem vou falar dos físicos, tenho pena dessa gente. Bom, mas vamos lá, falando sério. Então, quando Lavoisier publica, né, o Tratado Elementar de Química, a gente tem o nascimento da ciência química, que nada mais é do que a alquimia menos mito mais o método cartesiano. Né? E isso derruba, né, o pensamento de continuidade da matéria naturalmente. Depois dele, um cara chamado Proust, né, descobre que as reações ocorrem em proporções. O salto que a indústria química deu nessa época foi maluco, porque o cara descobriu que por regra de 3 tu sabe quanto tu precisa disso para juntar com mais isso aqui para dar um terceiro. Né? Então, cara, né, a química se fundamenta, né, e isso leva John Dalton, lá em 1800 e alguma coisa, já estamos nos idos dos 1800, olha que tipo, parece pouca coisa, porque eu sou um gordo falando para vocês, mas tu pega aqui, de 1500 a 1800 são 300 anos, né? Tu meteu 3 séculozinhos aí de muro, tá? Para fazer esse filtro, né? Fazer esse peneirão aí do conhecimento humano.
E aí o Dalton entra lá com a concepção de átomo dele. A concepção de átomo dele é roubada do Demócrito. É a concepção do Demócrito somadas as proporções de Lavoisier e de Proust. Então, olha só que interessante isso. Lá atrás, o Demócrito já propõe que existem duas coisas: átomos e nada. Vácuo. E a noção de vácuo briga com a noção de éter dos outros gregos. Isso aí é muita batatinha e muito guaraná para a gente ficar debatendo. Tá? Eu teria que estudar mais para entrar nos meandros desse debate aí, porque é complexo. Quando o Dalton lança a ideia de átomos, ele está usando a palavra átomo dos gregos, que significa não divisível, né? E segue direto. O que tem lá dos postulados de Dalton que vem do Demócrito? Quase tudo. Na verdade, todos os postulados, que toda a matéria é formada por átomos, que átomos são partículas mínimas, indivisíveis, indestrutíveis e esféricas. Tá? O esférico é dele, porque tem uma questão de densidade que entra, mas todos os outros adjetivos são lá do tempo do Demócrito. E a noção de vazio também. E ele dá uma estragadinha na ideia até, né? Porque ele tem a noção que os átomos são mais estáticos. O Demócrito já falava que os átomos eram dotados de movimento. Tá? E movimento físico mesmo. Né? Então é isso. Acho que não se conseguir esclarecer para vocês a correlação entre o átomo dos gregos e o átomo da ciência. Né? Então nasce com os gregos, mas o empirismo e o método científico vai ser dado aqui pela turma do Descartes, do Bacon e do Pascal. Tá? Espero ter ajudado vocês. Do Dalton para frente a gente tem outras concepções. Qual modelo atômico está certo, qual está errado? A resposta é: todos eles estão certos. Todos eles resolveram problemas para a época e todos eles conseguiram dar uma explicação razoável, lógica, né, e comprovada mediante os testes que foram impostos para as coisas que eles observavam e mediam. Tá certo? Vocês não podem cobrar do modelo, nem ao modelo, da ideia fundamental do Demócrito, que tenha algo empírico. Porque não foi feito com um empirismo aquilo. Tá certo? Eu não posso cobrar do John Dalton que tem algo de elétrico no modelo dele. Porque não foi usado teste com eletricidade. Certo? Então a gente tem que começar a ter essa noção. As nossas verdades científicas, elas são flutuantes e instáveis. Quando aparece uma coisa nova, pode derrubar o teu modelo e tu vai ter o próximo modelo. Só para dar uma ilustrada para você sobre isso, sobre a lisura acadêmica que a gente tem que ter, muitos de vocês usam a falácia do elefante cor-de-rosa na sala. Né? Filósofos explicam melhor para vocês o que é essa falácia. Os terraplanistas, é o elefante cor-de-rosa, né? Para esconder a minha ignorância, eu falo mal dos terraplanistas. Mas vejam bem, se vocês estudarem engenharia civil e vocês forem calcular o cálculo da resistência de vigas e de pilares, vocês consideram que a gravidade está puxando reto para baixo. Ora, meus queridos, a gravidade está puxando para o centro do planeta. Então aquelas forças deveriam ter um ângulo que não fosse reto. Beleza? Vocês calculam prédios com terraplanismo, tá? Então a gente não pode ser tão estúpido de sair transformando em partido político ideias filosóficas e científicas. Qualquer um desses caras é muito mais genial do que nós, tá? E conseguiram perceber coisas e se incomodar com possibilidades, com perguntas que nós nem fazemos antes de dormir, né? Tá? Então, beijo para vocês. Espero ter complicado mais a cabeça de vocês do que descomplicado, porque uma cabeça complicada tem mais ferramentas para pensar, tá? Espero ter ajudado. Tchau pra vocês. Vou desligar a câmera aqui.